Aí o Ju Kimura já vai trazer, fazendo um link aqui. Ju, tem hora que a gente precisa pivotar. A gente está falando aqui das nossas vidas pessoais, que estão diretamente ligadas às profissionais. Verdade, e a gente fica olhando, a gente entra no status quo, né? A gente tá ali todos os dias fazendo a mesma coisa e eu acho que a provocação que a Paz traz é muito pertinente porque a gente entra nesse modo automático, né? E isso me lembra muito aquele filme do Clique. Lembra do filme do Clique? Nossa, esse filme pra mim é fantástico, né? Você entra no modo automático, de repente passou já 10 anos da sua vida e você não fez nada, sabe? Você estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eu mesmo, eu me pego muito nessa provocação, né? Eu tive empresas já que eu tive opção, será que eu vou trabalhar CLT de novo, né? Então, hoje eu me vejo como um cara que foge do CLT o tempo todo. Né, eu acho que eu fico olhando ali, assim, cara, eu me acostumei tanto com a liberdade de você estar empreendendo e de você estar o tempo todo em lugares diferentes, né? E uma vez uma executiva virou para mim e falou assim: Nossa, Juliano, você faz tanta coisa. Eu pensei assim: Nossa, mas eu não faço quase nada assim. Só que, sabe qual que é a percepção das pessoas? E aí quando a pessoa me falou isso, eu entendi. Quem está olhando de fora, pelo fato de você fazer muitas coisas diferentes, parece que é muita coisa. E aí você tem uma outra pessoa que trabalha muito, mas assim, às vezes muito mais do que eu, com certeza, assim, 12 horas da vida. Na verdade, ela está fazendo sempre a mesma coisa, mas parece que é uma coisa, não são 10. Né? Muito bom. Então isso é uma coisa que eu já não consigo viver sem já. Né? E eu acho que a provocação, eu estava refletindo, e o tema que eu trago sobre pivotar, né? Acho que tem muito a ver com você sair, essa fuga dessa rotina, né? E você vê que muitas empresas que são grandes, elas pivotaram, e a gente tem que entender que para uma empresa grande pivotar é mais difícil do que você pivotar. É. A empresa grande, para ela pivotar, ela precisa passar pela decisão de muitas pessoas, de muitas reuniões. E para você pivotar, você precisa passar por uma decisão, a sua. Né? E aí você vê, eu trouxe aqui algumas provocações. Se o Google mudou de nome, por que a gente não pode trocar de postura, né? O Google virou Alphabet para refletir o que? O leque maior de empresas abaixo. E o próprio Google fica abaixo da Alphabet, né? Você pega a mudança do Facebook para Meta, né? Que também pode ter sido uma mudança precoce. E a gente agora começa a enxergar isso, porque Meta vem do conceito desse metaverso e que eu não acho que ele flopou, mas ele estava muito à frente do tempo. Assim como muitas outras coisas estiveram à frente do tempo. Por exemplo, Google Glass. Né? Cara, eu queria ter um Google Glass, mas o Google Glass não foi para frente por quê? Porque muitas preocupações com a privacidade, elas aconteceram. Né? Então, ele foi descontinuado. Projetos que estavam muito à frente do tempo que tiveram que mudar o nome. E teve casos muito interessantes que, durante o meu estudo, eu entendi que, por exemplo, vocês sabiam que o Flickr, né, aquele de postar foto, antes era um MMORPG, né? Era um jogo, era um game que decidiu pivotar, por quê? Porque eles criaram um recurso de fotos que depois virou o Flickr, né? Mas antes era um jogo, né? Um jogo online. Aí você vê as mudanças de postura, a própria Nokia, que ao longo de décadas, né, saiu de uma empresa que era de plástico, de borracha, e virou uma empresa de telecomunicação, de celular, de mobile, e aí a gente começa a enxergar que essas mudanças, elas não são só um capricho, né? Muitas vezes elas são necessárias, e principalmente
nesse momento que a gente vive hoje com a inteligência artificial, essas decisões por você mudar precisam acontecer cada vez mais rápido. Mas nem sempre elas dão certo. Vocês lembram do caso do Foursquare? Nossa. Cara, Foursquare era maravilhoso. Mas Eu como assim amava. você parou de usar, Ju? Eu parei, porque o Foursquare, depois que ele pivotou e ele mudou lá para as duas frentes, o Foursquare e o Swarm. Eu gostava mais do Swarm. Então, mas o Swarm ele continua ativo, eu continuo fazendo check-in onde eu vou. Eu ia falar que o maior fã que eu conheci foi o Charles. Eu continuo fazendo meu check-in, tá, Ju? Charles, para quem não sabe o que é Swarm, Foursquare, pode explicar? Posso explicar. O Foursquare é uma rede social que te permite compartilhar com seus amigos aonde você está naquele momento. Isso. Então, quando você vai a um bar, a um restaurante, a um evento, muda de cidade, etc., você faz o check-in. Isso. E aí você conta para sua rede aonde você está. Tinha a possibilidade, inclusive, de você integrar isso com outras redes sociais, ou seja, você podia fazer o check-in no Swarm e contar sobre isso no Facebook, por exemplo. Mas de vez em quando eu vou ainda a algum lugar bastante diferente, eu costumo fazer o check-in ainda. E eu acho que assim, a provocação é que antigamente o Foursquare, agora é só o Charles que usa, mas antigamente era todo mundo. Não, mas era todo mundo antigamente. Eu usava, todo mundo de social media usava, e era uma coisa, era uma febre. Todo mundo queria ser o prefeito, o mayor. Só que, na época, tipo assim, o pessoal da agência, das empresas, a gente ficava competindo para ver quem era o prefeito daquela venue. E a decisão deles por sair do que eles eram, da sua essência, e passar a ser um competidor do Yelp, é porque o Yelp estava crescendo na época. E aí eles simplesmente splitaram, né? Mudou-se. E aí saiu 2 aplicativos, ficou o Foursquare, que compete com o Yelp, e o Swarm, né, que tinha um quê mais pro lado do antigo Foursquare, que era gamificado, tal, você tinha sequência, quem tinha mais sequência virava o prefeito, você perdia a sequência, você ganhava do outro. Então, assim, tinha uma coisa gamificada ali muito legal que eu acho que se perdeu durante esse processo e acabou deshypando um negócio que estava hypado, sabe? Então eu acho que tem essas preocupações. Não foi só o caso do Foursquare, que quando decidiu mudar, perdeu tudo, né? Então a gente perdeu tudo, que eu digo assim, perdeu boa parte do que era a sua essência, né? Então eu acho que essa é a provocação que eu queria trazer hoje, é quando mudar e quando não mudar. E a hora certa para mudar e como mudar, né?